Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa 5 Estrelas. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui, e de participar do podcast também, mas trazer aqui o Caio, o Jorge e também o Igor. Mas antes de começar, eu vou te fazer uma única proposta, uma proposta muito simples, do que você vai ganhar nesse podcast. Vamos lá. Hoje você vai aprender tudo o que você precisa fazer para gerar mais vendas e aumentar o lucro da sua empresa já nos próximos dias, começando hoje a implementar o que a gente vai falar agora. Vamos lá. Quem que fala primeiro? Vamos lá. Eu sou o Diogo Abreu, CMO do Grupo Empresa 5 Estrelas, e vendas fazem o marketing. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu tô aqui do meu lado, o Igor Abreu. Fala, empresário, Igor Abreu aqui, e a minha frase é: não existe vendas, existem compras. Ali já pegou o Eu peguei gancho. tua frase. Aqui é o Jorge Aguiar e as pessoas não gostam que vendam pra elas, mas elas amam comprar. Olha, ó, parece. E eu vou falar para você, empresário, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Teu nome? Caio Vasconcelos. Exatamente, Maravilha. pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast, né? A gente tem o prazer e a honra de trazer a galera, a equipe, né? O time, os CEOs aqui da Booster Academy. E aqui tem o Caio Vasconcelos e o Jorge Aguiar, certo? Primeiro eu queria que vocês se apresentassem um pouco, mas assim, nada daquela apresentação técnica, nada disso não. Cara, qual o que você faz, quem é você? Dá uma visão geral para que o empresário entenda que tipo de valor ele pode obter desse conhecimento hoje. Show de bola. Aqui é o Jorge, né? Hoje eu faço parte da Booster Academy e quando eu gosto de falar, eu nunca sou a pessoa, eu estou como uma pessoa, né? Que é especialista em vendas, na parte comercial, na parte justamente da conexão com as pessoas e entendimento do processo. Então, o que a Booster hoje faz, que é a empresa na qual a gente toca, eu e o Caio, né? Ela tem a função de trazer a clareza para o setor comercial de outros negócios, né? Mostrando quais as etapas a empresa tem que seguir, como as pessoas elas precisam se conectar, e com tudo isso com expertise da nossa formação. Eu tenho um pensamento de engenheiro, me formei como engenheiro, né? E essa formação de engenheiro me deu uma perspectiva ao longo da minha jornada, né? De ver, cara, será que realmente é a engenharia que eu quero? E aí eu comecei a me apaixonar pela venda, que a gente pode contar a história mais lá pra frente, como eu me conectei na parte comercial, como eu comecei a gostar, me especializei na parte comercial, fiz pós, fiz MBA na parte comercial e principalmente na parte de pessoas para entendimento de como tocar um setor comercial de outras empresas, e a gente acaba fazendo isso nas empresas hoje. Show de bola. Meu nome é Caio Vasconcelos, eu também sou engenheiro civil, mas só para resumir, né, o que a Booster faz? Ela ajuda você a vender mais e de forma consistente e lucrativa. Opa. Como é que seria isso? 3 pilares: pessoas, gestão e tecnologias. E aí a gente pode falar um pouquinho mais na frente como que seria isso. Como é que Rapaz, esses engenheiros não estão trabalhando na engenharia, não. Não. Estão trabalhando Engenharia de vendas. É engenharia de vendas, é engenharia de pessoas. trabalhando onde ganha dinheiro de verdade, né, cara? Que é vendas. Eu sou Igor Abreu, eu sou líder do movimento Empresa 5 Estrelas e é um prazer conduzir aqui, estar com vocês nesta mesa. E eu já quero trazer uma pergunta. Bom, comercial é só vendas? O que vocês acham? Eu começo ou tu começa, Jorge? Começa aí. Não necessariamente, né? A gente vê, falando o conceito de venda aqui como se fosse só a última etapa ali, né? De execução da ponta final da vendas. Mas a gente vê o comercial como um grande processo. E eu gosto muito de falar dessa forma, porque isso muda como tu vê e como é que tu trabalha o teu comercial. Para quem olha o comercial só como finalizar a venda, trabalha as vendas de uma forma, né? Para quem olha como um processo, ele amplia essa visão totalmente. Então, ele vai se preocupar em estruturar etapa por etapa, entender muito bem isso, né? E também, como todo processo, ter a melhoria contínua através de quê? Indicadores. Então, dentro do meu processo, eu preciso saber como é que está onde é que está performando melhor, em qual etapa está performando melhor e qual etapa eu preciso fazer algum ajuste, né? E dentro de cada etapa tem as suas padronizações, e aí a gente
treinar as pessoas dentro dessas etapas, né? E aí eu retomo novamente por que a gente trabalha nesses 3 pilares, porque quando a gente muda essa chavezinha de olhar a vendas como um processo, então a gente vai ver que dentro de gestão a gente precisa gerenciar esse processo. Preciso saber quais etapas existem, eu preciso fazer o acompanhamento desse processo através de indicadores e eu preciso ter rotinas no meu dia a dia, mensal, tudo, para eu saber como é que está o andamento desse processo e fazer as adaptações que precisam ser feitas. Além disso, para esse processo ele rodar bem, eu preciso ter o quê? Tecnologias. Porque eu posso rodar ele de forma manual e não conseguir coletar os dados que necessários e tudo para que eu otimize meu tempo. Então, para ele rodar bem e rodar com mais eficiência, eu preciso da parte da tecnologia. Eu preciso implantar tecnologias para que esse processo rode dentro de uma tecnologia e a gente consiga trazer a maior quantidade de informações para gerar uma inteligência comercial para a empresa e a principal engrenagem disso tudo, que é a pilar de pessoas. Então, não adianta eu ter um processo, não adianta eu ter a gestão, e não adianta eu ter a tecnologia se as pessoas não tiverem adaptadas para esse processo, para essas rotinas, não conseguirem comprar isso, não se engajarem e não executarem, né, as tarefas do dia a dia delas bem feitas. Então, por isso que a Buster trabalha nesses 3 grandes pilares, pessoas, gestão e tecnologias, para que quando a gente muda esse mindset, a gente para de olhar só a venda como algo, uma conversão no final ali e ver ela de uma forma mais ampla. Aí sim, a gente tem muito trabalho a fazer e isso é que vai permitir a gente crescer de forma consistente, com consciência de saber por que a gente está crescendo, por que a gente está vendendo, né? Ou então, por que a gente não está vendendo, qual o plano de ação a gente precisa tomar diante desses cenários, né? E aí sim, de forma lucrativa também. Então, eu consigo fazer essas adequações e aí realmente expandir o meu comercial, expandir a minha empresa. Eu sempre digo, né? A vendas é o coração da empresa. Então, se não estiver Epa, vendendo... será? Hoje vai ter fight aqui. Vendas é o coração da empresa, hein? Bom, eu falo que comercial ele é a união de marketing e vendas. Né? Esse é o conceito que eu tenho, né? O marketing basicamente tem que, de forma bem resumida, tá, Diogo? Bem resumido. Ele tem que levantar o interesse. E a vendas tem que converter esse interesse. Então, é muito claro, marketing e vendas, e existe uma briga, né? Entre marketing e vendas. É comum ter uma briga ali do marketing e vendas, e é por isso que vocês estão aqui, ó, de frente a frente. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Não me bota Deixa eu de tirar frente isso aqui de perto. O Diogo Mas, tá... eu te perguntar, de onde vem essa briga ali do marketing e vendas e como um contribui com o outro também? Olha, queria até perguntar pro Jorge, né, para ele dar expandir um pouco mais essa conversa, porque assim, eu penso que eu acredito que existem momentos em que a empresa ela precisa investir em marketing e momentos em que ela precisa focar um pouco mais em vendas. E aí a minha opinião que é um pouco mais controversa pode ser porque, vamos lá, eu acredito que no momento em que a empresa está surgindo, que ela precisa se consolidar no mercado, ela precisa colocar mais cash no negócio, né? Para que esse cash ele amplie o alcance dela e amplie alcançar mais pessoas com aquela solução que ele fornece. Então, aí vai do nível do momento de cada empresa, mas é importante entender que eu acredito que vendas, foi justamente a minha frase, vendas, eles geram marketing, porque os vendas, eles financiam, tem a possibilidade de financiar o marketing, né? Então, mas eu queria que o Jorge expandisse um pouco mais isso aí, porque aí ele tem uma expertise diferente. Inclusive, eu acho que ter a visão de marketing e vendas, a gente achou que poderia gerar uma treta aqui, né? Era pra ter, mas vocês estão Era muito pra ter bonzinhos. treta, mas eu acho que o marketing perdeu um pouquinho de WO aí. Mas eu vou deixar a treta aí, é bom que o Jorge responde que o Diogo... Mas o importante é porque, assim, qual o ponto que eu puxei? É o timing. Uhum. O timing, ele é um negócio. Assim, pensar em marketing e vendas de uma forma plana e rasa, você pensa como duas forças que andam sós. Isso. Mas, na verdade, elas andam juntas. Existe um tempo de cada um. Essa é a sutileza que faz a diferença. Na minha visão aqui, uma coisa muito importante quando a gente se trata principalmente de empresa, né? Quando a gente está vendo um negócio em si e a gente classifica o Igor aí como comercial, marketing e vendas, cara, é um conjunto.
né? Elas precisam estar em harmonia, precisam estar em união. Muitas vezes, as empresas muito setorizadas, tem uma equipe de marketing aqui, aí está só o setor de marketing sozinho trabalhando lá, e aqui tem um setor de vendas sozinho trabalhando aqui. Então, cada um com um esforço diferente, tentando fazer o que a empresa quer, que é o quê? Vender no final das contas, né? Aumentar o faturamento, trazer um crescimento para o negócio, mas só que muitas vezes essas forças estão separadas. E aí chega aquele momento, né, de reunião de resultado, de ver os números e começar a analisar, pô, tô botando dinheiro, não tô convertendo, ou então tá chegando lead e não tá convertendo, aí o outro, não tá chegando lead qualificado e eu não tô conseguindo converter por causa disso, aí começa essa discussão, né, em prol de um resultado único e ninguém nunca chega em um consenso. Uhum. Então, qual é a visão que tem que ter? Cara, aqui é igual o corpo humano. Tem diversos órgãos aqui e todos estão trabalhando em prol, né? Lógico, de suas ações individuais, mas em prol de uma coisa maior, que é a vida, manter o corpo vivo, continuar respirando, continuar se movimentando, se alimentando para continuar ter a vida. É a mesma coisa uma empresa. A empresa ela quer continuar vivendo, quer continuar faturando, quer continuar vendendo, quer continuar se expandindo, né, como negócio, mas ela precisa de uma harmonia. Então, assim, uma solução para isso, que eu acabo já trazendo uma solução para isso, é uma conversação não só de cobrança, mas de análise entre ambas as partes, entre ambos os setores. Embora dessetorizar um pouco, porque a gente está em prol de um bom resultado, e embora ver aqui o que a gente pode melhorar. Vamos ver realmente quais são as dificuldades uma da outra, porque senão vai ficar nesse jogo eterno de falar, rapaz, tu não está performando, tu não está me trazendo com qualidade. Tu que não está convertendo. Essa disputa aí é muito ruim até para a cultura, quando a gente for falar uma coisa mais ampla de empresa, né? Pô, caramba, será que a gente tem que trabalhar de forma individual ou não? Então é um ponto principal que a gente tem que trazer aí para conversar e ver nessa perspectiva. Eu vou até complementar e vou trazer aqui a frase do Igor no início, né? Que, beleza, quando a gente olha para dentro da empresa, a gente está separando marketing e vendas. Mas lembrem, não é a empresa que vende, é o cliente que compra. Quando a gente está olhando para a jornada de compra do cliente, isso tem que ser única, né? Então, a gente está setorizando dentro da empresa, mas quando o cliente está tendo experiência com a nossa empresa, isso tem que ser único. Na cabeça dele, fluido, isso né? não existe, entendeu? Então, a gente tem que pensar nesse formato, né? Então, sempre é o que a gente fala muito, né? Não é a gente que vende, é o cliente que compra. Isso também muda muito a visão para um bocado de coisas dentro da empresa, e tá? ações estratégicas, ações de fato, estratégicas. né, para trazer mais resultado. Quando tu muda pelo menos essa perspectiva, né, tu vê que vender é algo e fazer o marketing também é algo muito mais amplo, né? É muito mais amplo, estratégico e ter muito mais foco realmente no cliente, na jornada de compra, não na jornada de venda, entendeu? Não só na jornada de venda, mas na jornada de compra, que é justamente o diferencial de empresas que querem crescer e se desenvolver. E aí, quando a gente muda, né, tem essa visão de jornada de compra, aí a gente vai pensar, marketing e vendas tem que trabalhar junto, né? Tem que estar o tempo todo trabalhando junto. Eu sei que o Will quer que a gente tenha uma treta aqui, viu, Diogo? Que é isso? Mas é importante ter essa união e andar de mão dadas, entendeu? Porque... Que horas que vai ter a quebra de braço aqui? Só Porque realmente é o que faz a diferença. E cada um tem seu papel, né? Usando essa ideia que eu compartilho também, Igor, de que o marketing ele vai trazer quantidade de leads, oportunidade de vendas, e o comercial, a vendas, ele vai ter o objetivo de fechamento, certo? Quando a gente for visualizar, né, desse formato, e a gente for pensar em estágios de maturidade da empresa, vai depender muito. Né? Se a gente está num estágio inicial, onde a empresa talvez não tenha tanto caixa e precise que esse dinheiro ele entre de uma forma mais rápida, a gente vai dar uma prioridade ali para o setor de vendas, para que esse fluxo, a gente colha as frutas baixas ali. Né? Mas quando a gente começa a querer crescer, expandir, a gente vai precisar plantar mais árvores. E para plantar mais árvores, a gente precisa de marketing. A gente precisa que o marketing ele mostre nossa empresa, nossa marca para outras pessoas, crie consciência em outras pessoas, para que eles tenham interesse em comprar algum produto nosso e aí o vendas trabalhe. Então, assim, no início, realmente, se a gente fosse pegar esse time, como tu falaste, a gente realmente precisa ali de vendas funcionando bem e ele tem um protagonismo maior,
Mas quando a gente está falando de vendas consistentes, lucrativas e tudo, a gente precisa do marketing e previsíveis, né? Querendo trazer uma previsibilidade para o nosso negócio, a gente precisa do marketing trabalhando forte e ele começa a ganhar um protagonismo muito grande também, porque a gente só tem previsibilidade de vendas quando a gente trabalha com o marketing ali, gerando oportunidades o tempo todo. Então, é um pouco disso, né? Um pouco desses dois, eu acho. É difícil dizer qual que é mais importante, né? Eu vou ficar aqui no meio do muro, mas assim, eu pegando o time, a gente poderia fazer isso. Outro ponto também, né? Lembrando do time também e da perspectiva, muitas vezes a discussão ocorre só por estar analisando um tipo de indicador, que é o indicador de esforço, né? Então, pô, tô trazendo lead, né? Tá vindo lead, né? E, pô, aí começa a falar, pô, quantos leads tu pegou, quantos leads tu começou a trabalhar? E muitas vezes não olha para o indicador de resultado, que é o principal. E quando vê para o indicador de resultado, também pode ter outro parâmetro. Pô, não tô vendendo. Beleza. Mas bora analisar a fundo os porquês disso. Sim. Né? Para a responsabilidade, ela não ser setorial, mas ser compartilhada, entendeu? Entre ambas e a partir daí buscar soluções. Mas nessa pergunta de que vem primeiro, né? O marketing para poder fazer venda ou a venda para poder fazer marketing? Essa analogia que vocês trouxeram é muito boa. Primeiro você colhe ali as frutas que já estão ali próximas, que são a base de pessoas próximas dos clientes, né? Que faz a venda. E aí pega essas sementes dessas primeiras colheitas e já planta o marketing para quando acabar essa primeira árvore, você já ter árvores novas ali colhendo. Então, é muito isso, né? Exatamente. Adorei a analogia de vocês, muito claro. Exatamente. Eu acho que uma coisa que vira muito, pode virar chave, virou a chave para mim bastante quando eu pensava antes em vendas e hoje eu trabalho basicamente gerando oportunidades de vendas e também de marketing, mas mais focado a priori em gerar mais vendas. O fato de que muita gente entende errado a venda em si, a proposta de venda, que o cara tá me oferecendo, tá querendo isso aqui. E foi justamente o que vocês falaram, cara, não é vendas, é o cara que compra. Então, a virada de chave que na minha cabeça aconteceu foi, cara, por exemplo, quando eu faço um texto persuasivo, eu não tô pensando em vender nada pra ele. Eu tô pensando em fazer, cara, como é que eu posso resolver a tua vida? Como é que isso aqui pode te ajudar a dar o passo que você já tá procurando? Já está procurando. Então, como é que eu posso facilitar a tua vida? Eu acho que na hora que a gente pensa em um processo de venda e na hora de analisar os dados, e aí tu pode expandir um pouco mais nisso, que indicador eu posso medir para entender que eu estou realmente gerando resultado na vida daquela pessoa? Ou na minha proposta de venda, no meu roteiro de vendas, no meu roteiro de conversa de vendas, né? E a gente fala, eu não quero criar esse termo, assim, existe uma aura um pouco mais não tão clara de vendas, que na verdade as pessoas deviam entender de outra forma. Que na verdade não é venda por eu estar oferecendo algo, querendo tirar algo da pessoa. Não, eu estou propondo um novo ponto de avanço na vida daquela pessoa. Certo? Então eu queria que assim, vocês desmistificassem para as pessoas assim, qual é o papel da venda, qual é o papel do roteiro de venda, qual é esse papel aí no negócio. Posso começar aqui? Então vamos lá. Como é que eu visualizo tudo isso, Diogo? A venda, ela nada mais é do que uma troca de valores, né? Ou seja, a gente está entregando uma solução, auxiliando a pessoa em algo, né? Em algum problema que ela tenha, alguma dificuldade que ela tenha no dia a dia, e essa pessoa pode, então, entregamos valor nesse formato para ela e ela nos entrega valor em formato monetário. Então, quando a gente entende isso, né? Porque muita gente tem realmente essa questão com o vendedor, de dizer, não, o vendedor é uma pessoa que quer tirar o dinheiro meu e tudo, e esse tipo de vendedor realmente que só pensa no interesse dele e não no interesse do cliente, o que é solução, como ele auxilia aquele cliente, ele realmente tem muito a perder. Agora, como que a gente visualiza isso? A gente visualiza como uma troca de valor, e como uma troca de valor, primeiro eu penso ali no meu cliente, o que ele é, quais as dores ele tem, quais dificuldades ele tem, e crio o que a gente está chamando de roteiro, script aqui, mas nada mais é do que uma ponte mais curta para ele chegar na solução dele. Então, o que eu quero como vendedor? Existe a dificuldade, problema, dor, necessidade dele, e existe o outro lugar onde ele vai ter essa dificuldade, dor, necessidade solucionada. O que é que eu, como vendedor, estou tentando fazer? Estreitar esses dois aqui
para que ele chegue mais rápido desse lado. Ou seja, eu estou auxiliando ele todo nessa jornada, nesse caminho durante a ponte aqui, para que ele seja mais curto e mais ágil e ele consiga solucionar melhor. Então, o que é o roteiro? O roteiro é essa ponte e de uma forma que ela consiga estreitar, ela consiga agilizar a tomada de decisão do cliente. E claro, como a gente falou, o cliente ele tem os níveis de consciência dele. Será que ele sabe que ele tem essa dificuldade e tudo? Então, a gente vai justamente trabalhando e educando ele e vendo, cara, realmente eu preciso. Às vezes ele quer expandir a empresa dele, não sabe como. E aí, cara, às vezes ele nem tem consciência que um CRM pode ajudar ele. Nem tem consciência que o time dele precisa de um treinamento de vendas. Então, o que a gente vai fazer? Criar essa consciência, mostrando as oportunidades. Olha, existe esse lugar aqui, olha, teu time poderia estar vendendo muito mais. Ou seja, eu não estou tirando o dinheiro dele. Eu estou auxiliando ele numa dor e que, no nosso caso, como a gente vende um serviço aqui de inteligência comercial e tudo, eu vou fazer ele ganhar mais dinheiro. Então, quanto mais cedo ele começar a trabalhar com a gente, quanto mais rápido ele andar nessa ponte, melhor vai ser para ele, entendeu? Então, essa é a visão e essa é a mudança que os vendedores têm que ter e têm que trabalhar com seus clientes, na minha opinião. Eu acho que é isso, assim, o que o Caio falou, ele até falou de ponte, né? Vem engenharia aí na cabeça. Mas Todo o tempo, analogia. Engenharia comercial. Mas assim, é justamente o que ele falou, cara. É entender que muitas vezes as pessoas, os empresários, né? Alguns empresários, principalmente que estão na fase inicial de negócio e tudo. Se é um cara que às vezes veio de baixo e começou a montar algo, ele começou a vender na raça, né? Ofertando. Até muitas vezes para o modelo de, eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar as contas no final do mês e estou ofertando. Aí vem aquele estigma de vendedor chato, tá só me ofertando, já começa a se esconder, né? O cara tá querendo me vender alguma coisa, né? E vem esse estigma aí. Mas quando ele começa a fazer uma análise e pensar em vendas no comercial mais como relacionamento, e quando a gente olha para o mercado no total, né, a gente vê diversas oportunidades para comprar. Mas muitas vezes quem sai na frente, lógico, entregar um produto bom é o mínimo. Tem que entregar o produto bom, né? Tem que entregar um produto de qualidade. Porque tem gente que quando a gente faz a pergunta, qual é o diferencial? Não, é a qualidade de produto. Né? Mas quando a gente vê, né, o que faz diferença mesmo é o nível de relacionamento que tu tem com essa pessoa. Tu tá realmente, que tu tava falando, querendo ajudar ela? Tá realmente, verdadeiramente querendo trazer uma solução para ela? Tu tá entendendo, tá escutando o que a pessoa tá te falando para tu vender um produto ou serviço e verdadeiramente ofertar isso? E por isso que eu sempre gosto de dizer aqui, cara, vender é vender a verdade. Pode vender mentindo uma vez. Sim. Beleza. Mas cadê a recorrência disso? Porque tu não vai entregar, né? Tu não vai solucionar verdadeiramente um problema. Quando tu vende a verdade e tu se conecta verdadeiramente com a pessoa, tu te preocupa com ela escutando, tu vê o quão é diferente isso. Tem recorrência, né? Se o teu produto for de recorrência, porque muitas vezes existem produtos aí que não tem uma recorrência tão grande, mas mesmo assim, se não tem recorrência, ela vai te indicar, que é um outro fator importantíssimo, né, para a decisão de compra. Ela vai indicar por quê? Por meio de um relacionamento que ela tem com outra pessoa. Então, relacionamento é a sementinha que o Igor tá falando, que eu tenho depois de eu comer o fruto, né, ali da venda. Comer o fruto da venda, eu tenho uma semente que é o relacionamento. Se eu sei plantar esse relacionamento em uma terra fértil, se eu sei cultivar esse relacionamento, vão vir mais clientes, entendeu? E essa plantação aí não tem, eu acho que não tem horizontes, é lotes e lotes aí de terras aí de clientes para chegar na tua empresa. Eu penso até que essa terra fértil que você comentou é justamente a confiança. É a confiança que você estabelece com o seu cliente, com aquela pessoa que tomou aquela decisão importante de resolver aquele problema. E se você constrói a confiança com ela, de fato, entregando um produto que realmente resolva aquele problema dela, que realmente faça ela progredir na jornada dela, de vida dela, de resolver o negócio da empresa dela. Porque assim, você resolveu o problema da empresa aqui hoje, você aumentou o lucro da empresa. Cara, isso vai permitir com que a pessoa, isso vai permitir com que ele possa investir em outras coisas, ele possa dar uma condição melhor de vida para os filhos, para a esposa, enfim. Isso gera um efeito positivo, uma onda positiva muito maior. Então, quando você coloca essa semente num terreno de confiança, essa pessoa, além de se você tiver outros produtos na tua esteira, outras soluções na tua esteira, ela está muito mais direcionada àquilo, porque você já efetivamente ajudou,
como as indicações que você fizer, ela ganha um peso muito maior na decisão dela, porque ela sabe que aquela pessoa já foi construído esse relacionamento. Então, meu produto tem qualidade. Qualidade, ele tem que ser o garantido. O teu produto, ele tem que efetivamente, é a minha visão, né, pessoal, e eu acredito que a gente está sincronizado aqui, é efetivamente fazer a pessoa progredir. Fazer a pessoa progredir para o próximo nível que ela quer alcançar hoje. Ela já está buscando isso. E ela tem medo de tomar decisões porque ela não sabe quais são as garantias que ela vai ter. Agora, se você presta um bom serviço, se você presta uma boa entrega, se você é focado em resolver aquela situação para ele de uma vez por todas, digamos assim, isso aí é um terreno mais forte. E é isso que efetivamente gera a escala. E aí isso pode permitir que você plantou essas sementes e aí você comece a financiar o marketing, que é fazer com que mais pessoas saibam que aquela solução existe e que existe um caminho para resolver aquele problema. Só para trazer exemplo e enriquecer, eu acho que o Igor também quer falar um pouquinho, quando a gente vê principalmente produtos de alto ticket, né? Principalmente, o cara vai instalar uma energia solar, o cara vai comprar um imóvel, vai comprar um carro, né? O que ele chega ali, o que ele quer de fato? Cara, ele quer que o vendedor que está construindo essa ponte aí, né, ele gere essa confiança, né? E gera essa segurança dentro de um relacionamento de, esse produto é bom, mas ele é bom por quê? Porque soluciona um desejo, uma necessidade tua. Eu tô te escutando, tô ouvindo aqui, mas eu sou o cara que vai agilizar todo o procedimento. Eu não sei como é que... Vamos supor, um cara que quer comprar um carro. Eu não sei como vou comprar um carro. O que eu preciso fazer? Onde é que eu tenho que ir? Tem que ir no Detran primeiro? É o cara que não tá focado só no produto, ele tá focado no processo. Ele tem um produto, ele tem um ecossistema, mas ele tem todo o processo para dizer, beleza, eu vou vender o produto para ti. Tu vai sair da concessionária, mas eu vou estar aqui te dando um apoio aqui em todos os outros ramos de informação, de contato, de conexão, para tu conseguir solucionar isso bem. Isso é o diferencial de um bom vendedor. O cara vai comprar um imóvel, mesmo sistemático. O que eu tenho que fazer? É o processo de conhecimento, né, de maturidade. Tem pessoas que já chegam com esse tipo de informação, lógico, não vai precisar. Mas tem pessoas que chegam e estão perdidas, se for principalmente a compra de um produto específico, quer fazer um investimento. Não entendi nada de investimento. Né? O que eu preciso fazer? Como é que o banco funciona? Como é que o ecossistema funciona? E aí, muitas vezes, quando a venda e a compra, né, é de alto ticket, eu preciso realmente desse nível de consciência, de ensinamento, de educação para o meu cliente, lógico, transmitindo a verdade e verdadeiramente querendo, de fato, ajudar ele. Entendeu? As pessoas têm muito medo de vender, às vezes, né? Receio de vender. E quando a gente entende que a venda é uma troca de algo que você tem em abundância por algo que eu tenho em abundância. E você não tem escassez. Tipo, cara, eu tenho muito disso aqui, eu não tenho esse outro item aqui. E você tem esse outro item. Então vamos trocar. Não deixa de ser isso uma troca de valor. Então, poxa, você tem escassez em vendas. E eu tenho abundância em processos de vendas. Então, deixa eu te vender aqui meu conhecimento. E aí eu te entrego o que você está precisando e você me entrega o que você tem mais em abundância, que seja dinheiro. Então já é uma troca vantajosa para ambas as partes. Então quando a gente entende isso, a gente começa a quebrar as barreiras. Mas eu acho que uma outra barreira que a gente vê bastante das pessoas, que as pessoas têm medo em vender, é porque muitas vezes elas nem comprariam o que elas estão se propondo a vender. Teve um episódio ali, eu acho que foi do Aprendiz, não sei se foi do Aprendiz. Foi, Roberto Justo. Acho que era o último final, tinham duas pessoas ali para vencer e ele pediu assim, você venda ela e ela me diga por que eu tenho que contratar a outra, né? Um vende a outra. Aí a primeira fez uma baita venda da concorrente e na hora quando chegou na outra, olha, eu não vou te vender porque eu não venderia o que eu não compro. Então me contrate. Aí eu acho que o Roberto Justo falou assim, tá contratado. Mas aí eu já jogo a bola para vocês. Como é que é isso? A gente tem que confiar realmente no que a gente está vendendo ou não? Eu posso vender algo que eu não confio? Eu sempre falo, cara, se você não confia no produto, serviço que você está vendendo, não adianta passar para frente. Você não está sendo verdadeiro. Né? Você não está sendo verdadeiro. Jorge, mas eu confio, eu acredito que esse produto causa solução, mas só que eu tenho medo, tenho receio, eu não sei como chegar nas pessoas. Por quê? Aí eu digo já numa parte psicológica, de análise minha aqui, e também de alguns estudos que eu acabo vendo, lendo e analisando. Muitas vezes as pessoas têm medo de vender, né, algo, não é nem porque elas não acreditam no produto, elas acreditam no produto ou serviço, mas são por causa de bloqueios que aconteceram na vida dela.
de, por exemplo, analisar um cara que se diz vendedor, que aí eu digo vendedor, ele vai só na dor, é o cara que é ofertador, aquele cara que tá só ofertando. Pra mim, ele não entende o tamanho do que realmente é um processo de vendas, o que é vendas. Porque um bom vendedor, ele é como se fosse um bom assessor, um bom consultor, é um bom gestor de relacionamento. Esse é um bom vendedor, são os que estão com uma performance lá em cima, né? É um cara que está vendendo imóvel e está bem de vida porque, pô, eu gosto de vender imóvel, né? Então, por exemplo, tu começa a ver o diferencial de pessoas medíocres que estão na média lá, né? E pessoas que estão em outro patamar. Por quê? Porque elas entendem o processo, elas entendem o sistema, entendem o que de fato é se relacionar. E aí, pessoas, essa pessoa que tem um medo, né? Que tá... Não tem ação, cara, não sei o que fazer, eu tenho que cobrar de novo, eu tenho que perguntar se ela quer fechar mesmo e tal. E aí, por ela ter bloqueios na vida dela, que de pessoas que estavam só ofertando, ela acaba não fazendo follow-up, né? Que é uma parte importantíssima no relacionamento para vender, né? Ela não acaba, de fato, fazendo as perguntas certas para a pessoa. Por quê? Porque ela tem medo, ela tem receio e bloqueios do processo que ela já sofreu. Né, do processo que ela viveu o tempo todo, de pessoas abordando ela, pensando só nelas, não no cliente, de fato, entendeu? Aí eu trago uma análise de evolução do ser humano, né? O ser humano, e aí é uma análise minha, analisando a evolução. Eu sempre costumo dizer isso nos treinamentos, né? O ser humano, ele foi evoluindo, né? Foi criando família, constituindo família e tudo mais, essa sua evolução. E antes, na época de troca, né, dos produtos, dos serviços, ele estava lá, vamos supor aqui, numa aldeia, alguma coisa do tipo, e chegava um predador, né, um leão, uma onça, alguma coisa do tipo. O que ele fazia? Ele corria rapidamente, fugia ou enfrentava aquilo ali para principalmente guardar um dos bens mais, e que são até hoje, né, ideais para ele, que é a família e a própria vida dele. Algo que hoje reflete a sustentação da família e da vida dele. Quando tu vê, na modernidade, um leão, uma onça, chegando para ti e querendo pegar um dos teus bens, que é o quê? O dinheiro, né, que te ajuda a constituir família, que te ajuda a ter essa sustentabilidade, tu acaba também se bloqueando, se protegendo. Cara, esse cara só quer levar meu dinheiro. Entendeu? Então, assim, essa analogia é legal, porque tu tem que ver, tu não tem que ser uma onça, pô, eu quero vender porque eu vou bater meta, não sei o que, não sei o que. Não, eu quero bater a meta de fato, eu quero ter essa postura de bater a meta, mas antes de tudo, eu quero bater a meta de forma eficiente. Com os clientes exatos. Com as pessoas que têm os problemas, as necessidades e os desejos que querem comprar verdadeiramente o meu produto. Porque muitas vezes a gente tem que demitir cliente, né? Aquela pessoa que não faz sentido pra gente, pra aquela empresa. Se ele compra um produto nosso produto é bom, é de qualidade, tudo, só que ele não vai gerar indicação, ele não vai falar bem do nosso produto. Vira um detrator na frente. Ele né? vira um detrator na frente e a gente não fez o principal, que é qualificar esse cliente e falar, pô, realmente eu devo vender para esse cara ou não devo vender para esse cara. Então é mais ou menos essa perspectiva aí. Essa questão que você falou de não saber qualificar bem o cliente, não conseguir efetivamente criar essa conexão, esse é um erro comum que as empresas fazem no comercial? Demais. Quais seriam mais outros erros comuns que normalmente acontecem? Cara, um outro erro comum é o que eu falei ainda há pouco, follow-up, né, que é importantíssimo. As pessoas... O que é follow-up para o empresário que não entende esses termos vamos em inglês? Ele é americano, Jorge, né? Eu vou deixar pro cara traduzir aí, que morou nos Estados Unidos. Mas, assim, o recontato, né? A rechamada com essa pessoa. Então, por exemplo, às vezes, eu já vi vendedor que tem lá, aí o cliente me pediu para ele enviar uma proposta. Ele enviou a proposta, deixa agora o cliente decidir. Aí tá lá, passa uma semana, passa 2 semanas, 3 semanas, ele não entrou em contato novamente. Por quê? Ele, já fiz meu serviço aqui, era só enviar a proposta e agora ele que não decidiu. Entendeu? Então, assim, o relacionamento ele não acaba ali. É um processo. Eu tenho que voltar ao contato com ele. Beleza, se ele comprou, né? Se ele comprou, beleza. Se ele não comprou, o que eu faço? Pô, quais são as dores? Por que ele não comprou? Eu tenho que... ali é o não. A venda, ela começa pelo não, né? A venda e as próximas vendas começam pelo não. Então, assim, ali é o momento de a gente fazer a análise do porquê aquele não. Para melhorar o meu processo. Eu tenho que
trazer mais fertilizantes para as minhas sementes ali, para botar mais para frente, né? Então, é a partir do não que eu vou entender se eu tenho que melhorar meu produto, se eu tenho que melhorar meu atendimento, se eu tenho que melhorar a minha rechamada, se eu tenho que analisar o mercado, porque às vezes o cara tá pensando só na empresa dele, ele não tá vendo o fator comercial de uma forma mais abrangente, né? Analisando um pouco quais são as mudanças do mercado que estão impactando o meu negócio hoje. Eu tenho que ter previsibilidade para me preparar para isso. Então, assim, é muito amplo aqui discussão. a discussão. Né? Eu vou retomar essa tua pergunta, Diogo. Tá? O erro de não qualificar, né, o lead ou a oportunidade de venda ali, primeiro, é muito comum, muita gente não faz, às vezes nem sabe como qualificar, né, o que é isso e tudo, né? Mas eu vou abrir um parênteses só para explicar como é que eu iria qualificar. Eu iria, claro, mapear o perfil do meu cliente e entender quem ele é muito bem primeiro, que as empresas não têm isso mapeado. Depois eu ia, entendendo quem é essa pessoa, eu vou ver quais dores dentro daquele contexto ele vivencia, né? E também quem seria a pessoa que mais precisaria encaixar as dores dele com o serviço, o produto que eu faço e que tem fit. E quando eu entender muito bem isso, aí eu vou saber quem é a pessoa que se encaixa muito bem com o meu perfil e que eu posso realmente entregar valor para ela, eu posso solucionar a dor, a necessidade dela, né? E aí eu vou saber qualificar. E aí eu defino alguns critérios, claro, quando a gente vai amplia essa quantidade de grupo de pessoas aí, a gente vai começando a identificar padrões e a gente vai, claro, cada vez mais sabendo quem é que é esse meu cliente aí ideal e sabendo qualificar a oportunidade. Aí tá certo. Então, entendi, beleza, entendi muito bem o que é uma oportunidade de vendas qualificada e tudo, quem é essa pessoa. Agora, a gente vivencia algumas outras dores do empresário mais na frente. Chegou essa oportunidade de vendas, chegou uma oportunidade de vendas lá para o meu vendedor, para a minha equipe de vendas. Essa oportunidade, eu vou trabalhar com ela, fazer uma oferta e tudo. Quando isso acontece, essa oportunidade de vendas, ela pode fechar com a gente ou não fechar, certo? Imaginem aí o processo na mente de vocês aí, tá? Eu posso fechar ou eu posso não fechar. Quando eu fecho, mora uma informação muito importante. Ou seja, que informação é essa? Cara, esse cliente, ele tem... Que perfil é esse? Qual o perfil que mais fecha comigo? E aí eu retomo lá. É assim que eu consigo identificar e qualificar melhor minhas próximas oportunidades de venda. Então eu preciso analisar as pessoas que fecharam comigo, encontrar esse padrão e trazer isso lá para o meu início do funil para poder trazer mais pessoas semelhantes a essa. Agora, essa pessoa não fechou. Aí eu vou ter duas possibilidades de análise. A primeira análise que eu vou fazer, qual o perfil dessa pessoa? Ela tem o meu perfil de cliente ou não tem? Se ela tem o perfil de cliente, eu vou ter que entender o motivo dela não ter fechado. E aí nasce a gente mapear as objeções. Então, entendi quais são os motivos que ela não fechou, e aí eu vou pegar essas objeções e vou criar argumentos, né, de quebra de objeção no meu próximo script, nas próximas oportunidades de venda. Vocês estão vendo como é um processo? E aí eu trago isso e enriqueço o meu processo, melhoria contínua, tá? E aí eu enriqueço o meu processo aqui para poder converter mais lá na frente. Agora, não tem o perfil de cliente que eu esperava ter ali, que são as oportunidades de vendas. Eu vou pegar ali para a galera do marketing, eu vou falar com o Diogo e tal. Não traz mais oportunidade de venda parecida com essa, porque essa aqui não é o nosso perfil. Entendeu? Então, quando a gente vai vendo aí, a gente vê um processo de vendas ali. Eu falei uma parte assim de algumas coisas dinâmicas que acontecem no processo de vendas e que é muito comum de acontecer com as empresas. Tem empresa que nem analisa isso, nem vê isso. Então, vocês imaginam o quanto de vendas, o quanto de faturamento a gente está perdendo por não estar fazendo essa análise, por não estar mapeando o perfil, por não estar mapeando as objeções, por não estar criando argumentos
e melhorando argumentos para as objeções e melhorando isso dentro do nosso próprio script, por não estar pegando esse script melhorado e treinando meus vendedores. Então, isso é o tempo todo e é constantemente dentro da empresa. E aí é um processo de vendas aqui, né? Parte do processo que eu citei aqui rapidamente. Aí a gente volta àquela primeira pergunta, né? Marketing, vendas. Nessa análise todo aqui, a trabalhando gente junto. vê que é o tempo todo trabalhando junto, né? É a perspectiva, né, de não só olhar o não e falar, pô, tu não me trouxe o lead qualificado para eu vender. O que é um lead, cara? Aí a gente vai entrar depois em outro assunto. Tu não me trouxe a pessoa para eu vender aqui. Olha já a perspectiva diferente, que o problema ele é em conjunto. Beleza, esse cliente que é ruim, não faz sentido. Vem aqui, marketing, bora bater um papo. Por que não é bom? Por que não é bom? Por que não é qualificado? Olha, ele tem esse perfil aqui, né? Vamos trabalhar em conjunto na aproximação. Então, assim, o modelo mental da empresa e do negócio já muda totalmente. Em vez de ficar só cobrando, né? Pô, tu não tá trazendo, pô, tu não tá convertendo. Então, bora conversar. E aí o marketing também, eu tô falando só da parte de vendas, né? O Diogo também fala. Aí o marketing vai vir e vai falar, cara, e se a gente focar nesse ponto bem específico aqui na oferta? Porque o marketing ele pode acrescentar, né, com a parte comercial, a parte de vendas. Porque muitas vezes ele pensou em um formato, ele pensou na estratégia e não foi passar essa estratégia para o comercial converter no formato da estratégia, no formato da linguagem, da comunicação que ele trouxe para o parte comercial. Então, assim, é um conjunto, tem que andar em conjunto, tem que andar alinhado. Porque aí o marketing ele pode falar assim, olha assim, a gente trouxe mais leads por conta dessa dor aqui, essa dor que está trazendo mais leads. Então, comercial, quando você for fechar lá, instiga essa dor e mostra como você soluciona essa dor, né? A conversa é aprender com o processo, de fato, né? Aprender com o processo. E o que é, então, vendas, ele é improviso ou ele é processo? Então, no final das contas, porque a gente ouve muito, cara, esse cara nasceu vendedor. Esse cara, ele tem a lábia, né? Nasceu vendedor. É esse tipo de profissional, é o processo que a gente tem que entregar. Eu vou puxar um pouco. Eu vou puxar aqui uma resposta. Todo mundo, eu acho que estava esperando eu falar processo, né? Mas eu falar é um pouco dos dois. Por que é um pouco dos dois? Porque o povo daqui gosta de ficar em cima do muro. Por que é um pouco dos dois, tá? Na minha visão aqui. Porque, claro, existe um processo. Existe uma coisa mais objetiva, etapa, tudo, indicador e tudo. Mas existe uma coisa imprevisível, que o processo ele não vai conseguir olhar tudo, que é cada pessoa é um mundo, né? Então, quando eu estou negociando aqui, cara, o Igor pode até ter a mesma dor aqui ou necessidade que o Diogo, mas eles são pessoas diferentes, entendeu? Então, tem um pouco do improviso. Por isso que eu gosto de usar até essa ideia do roteiro, né? E não só assim, o roteiro de vendas, ele não é, olá, eu sou Caio, eu te ajudo nisso. Não é isso. É, assim, alguns pontos que é importante a gente passar, mas que eles têm que ser feitos de acordo com a conversa, né? Então, assim, tem um pouco do improviso. O vendedor aqui, ele vai ter algumas etapas que são importantes ele passar, mas ele tem que improvisar e ele tem que se relacionar, né? E essa relação, a forma como eu vou me relacionar comigo não necessariamente é igual a com o Diogo. Então, eles são pessoas diferentes e a gente tem que saber conversar com pessoas diferentes. Então, traz um pouco nessa pegada, na minha opinião, é um pouco do improviso, mas, claro, tem o processo ali a ser seguido e tudo para poder a gente enriquecer, né, e agilizar essa tomada de decisão. É como se você tivesse que entregar uma folha ali pro teu vendedor. Olha, isso aqui são os teus tópicos e subtópicos. Isso. Você tem que passar por isso, mas eu tô te entregando aqui a escrita detalhada, não. Então, tipo, tem essa abertura de improviso, mas desde que dentro de um roteiro que conduz, né, ao fechamento. Isso, e aí tira essa questão de ser robotizada, porque tem vendedor que acha que tem que ser robotizado. Isso aqui. E não é. Porque assim, cara, se você for pegar um vendedor que você for entregar uma folha em branco mesmo e pedir pra ele improvisar, e ele for bom em converter, provavelmente esse cara é muito caro. Com certeza. Ele é muito caro. Então, você trabalhar o processo de vendas, você vai conseguir ter pessoas mais júniores, mais baratas, convertendo bem, né? Então, o processo, ele barateia a operação, barateia o custo de aquisição de cliente. E aí, quando eu falo de
E quando fala de improviso, né? E aí a gente já pega um pouquinho do processo, né? Foco muito nas habilidades, né? Técnicas que a pessoa ela pode adquirir, pode coletar, né? E que às vezes ela coleta de forma inconsciente na vida dela. Quanto ela se colocou em prova, né, para tentar vender algo e tudo, e ela começou a analisar isso aqui funciona, isso aqui não funciona, ela tá inconsciente, ela foi começar a utilizar e virou aquele vendedor lábia. Esse cara é bom de lábia, né? Esse cara é bom. Tem gente que fala, rapaz, o Jorge é um bom vendedor. O Caio fala muito, rapaz, tu é um bom vendedor, tu fala, tal. Mas eu já fui meio gago, né? Então, assim, até pra falar, eu pensava muito à frente, né? Das situações, eu começava até hoje. Eu gaguejava muito. E isso foi de quê? Foi uma habilidade me colocando à prova, pra entender. E lógico, estudando, entendendo. E depois que a gente vê que vendas é um processo, a habilidade, o improviso, né, ele acaba ficando natural, né, na conversa, na técnica, na habilidade. Cara, é muito legal. E é bom também falar outro ponto aqui. Será que o cara tem que ser bom de lábia? É um outro ponto. Qual é o produto que você está vendendo? Qual é o serviço que você está vendendo? Essa pergunta que eu deixo para o pessoal que está escutando. Por quê? Porque não necessariamente um bom vendedor é aquele que é bom de falar, de conversar e tal. É diferente. Se eu for vender aqui um chocolate ou um produto alimentício, eu pegar e vender um software. Né? Então, os perfis, aí quando a gente entra no perfil DISC aí, né, o perfil comportamental das pessoas, é necessário talvez uma outra habilidade do vendedor para ele vender um software. Talvez ser um pouco mais técnico, ser mais tranquilo, calmo, para passar as informações com mais autoridade do que um cara só chegar e aí, alegre, sorrindo o tempo todo. Então, assim, existem diferenças, não só no processo, né, mas quando a gente foca principalmente no produto e serviço para o perfil de pessoa. Legal. E esse era um ponto que eu até ia falar, e até puxei esse gancho também, de rapport, de conexão, né? Então, se a gente tem um perfil de cliente dessa forma que o Jorge falou aí, mais técnico e tudo, é natural que o rapport, né? Ou seja, ele vai se conectar com uma pessoa que ele se identifique mais, entendeu? E isso faz uma diferença muito grande na vendas, porque na decisão de compra do nosso cliente, porque, que nem a gente sempre falou, é relacionamento. E se a gente for pensar assim, essa história de que os opostos se atraem, eu não sei se é muito verdadeira, né? Eu não concordo tanto. Eu acho que as pessoas que têm valores semelhantes se identificam mais, entendeu? Se relacionam mais, o relacionamento é mais consistente. Então, e isso é muito importante se encaixar com o nosso cliente para poder a gente conseguir passar as informações, se relacionar melhor e entregar mais valor para ele também. Beleza, excelente, exatamente isso. A parte do. Eu até tava anotando aqui, desculpa, pessoal, porque eu tô aprendendo com vocês. Então, sempre melhorando, sempre buscando aprender mais. E essa parte de rapport e conexão com o lead tá no processo tanto de vendas, como também no processo de marketing. Como a gente falou já o tempo todo, esses processos eles se retroalimentam. E no de marketing é mais difícil fazer rapport do que no de vendas. Exatamente, exatamente. Eu acho que a informação que o marketing ela precisa receber muito essa informação, porque lá na ponta de quem está falando diretamente com o cliente, quem está lidando com o processo de venda, vai nutrir o marketing de informações para que ele consiga afiar a sua estratégia e conseguir encontrar já as pessoas que têm o melhor rapport que tem para a tua solução. É justamente o que a gente está falando aqui, né? Eu penso que isso faz assim, você trouxe o rapport. Rapport é uma parte importante num roteiro de vendas, por exemplo, num roteiro de uma comunicação de vendas. Então, mais ou menos assim, me diz, vamos facilitar ainda mais a vida do empresário. O que vocês acham que são os elementos mais cruciais ou fundamentais nesse roteiro de venda? De ter nesse roteiro de venda? Isso. Cara, primeiro, eu costumo dizer que a gente precisa entender muito bem o cliente. Né? Eu tenho que entender muito bem o cliente. Eu entendendo o cliente, aí a gente vem para aquele exercício um pouquinho de empatia, né? Aí Globo Repórter, né? O que eles comem, onde eles vivem, como eles se reproduzem, né? Então, assim, tirando a brincadeira aqui, é entender como esse cliente se comporta, né? Tenta entrar um pouquinho na cabeça desse cliente
quais são as necessidades e os desejos desse cliente, certo? Então, aí, pensando já nesse processo para realizar a venda, né, que é a primeira etapa, o que eu preciso fazer? Quais são as perguntas chaves que eu preciso fazer? Aí a gente começa a construir um roteiro legal. Por quê? Porque um bom vendedor não é aquele que fala, fica só falando, o produto é esse aqui. O bom vendedor é aquele que sabe as perguntas certas e corretas, no time certo e correto. Então, assim, eu vou entender, já entrando no mundo desse cliente, na parte de empatia, né? Pô, qual é a pergunta situacional? Qual é a situação que ele está vivendo hoje? E aí, essa primeira pergunta ela é importante porque gera conexão. Né? Eu vou me conectar com ele, porque intuitivamente o cara já vai começar a falar dos problemas dele. Na realidade, o que ele quer e tal. Fiz a pergunta situacional, aí a gente vem até para o método do Spin, né? Do Spin Selling, né? A gente faz pergunta de problema para essa pessoa, né? E esses problemas, e a gente tenta verdadeiramente, né? Se você já passou por um momento igual ou um momento específico que ele falou semelhante, alguma coisa parecida com ele, similar, você também traz um exemplo de uma pessoa que já teve, traz porque é importante para gerar conexão, né, nesse momento, porque ele começa a perceber que não é só ele que está sofrendo essa dor, aí acaba gerando meio que como se fosse um rapport também, ele vê, pô, esse cara é igual a mim, então ele entende realmente desse problema, dessa necessidade, esse desejo que eu estou passando. Depois que eu faço essa pergunta, eu posso, indo nesse processo, né, para já talvez gerar uma implicação para ele começar a refletir, e aí vem os níveis de consciência, né, do processo de venda. Às vezes ele nem sabia que ele tinha um problema e tu, com as perguntas certas, começou a demonstrar esse problema para ele, implicou o quanto isso está impactando para ele, e ele começa a ver, pô, isso que antes, vendo uma pirâmide aí de necessidades dele, se é urgente, se é importante, tudo, aquilo ali começa a se tornar urgente por conta das perguntas certas e exatas no momento que você está fazendo para ele, né? E depois passar por uma pergunta de necessidade, caso faça sentido, né, para o seu cliente o que você está vendendo. Se não fizer sentido, você pode trazer uma solução para ele, indicando outra pessoa, né? Isso é muito importante, muito válido, porque muitas vezes a gente, eu quero só vender. E aí quando tu vende, tu não consegue entregar, é uma coisa. Agora, se tu realmente viu que tu não vai conseguir entregar, que não faz sentido, não faz fit no negócio, você indica uma pessoa, emocionalmente, pro cliente, ele já cria um vínculo contigo. Fala, cara, esse cara me ajudou com essa indicação. E aí gera vendas para ti com isso. Então, assim, a venda não necessariamente é com aquele cliente, entendeu? Mas sim com o conjunto, as pessoas que estão em volta ali. Então, cara, é um mundo se a gente começar a analisar aqui mais profundamente. Essa é uma das técnicas. Tem vários outros métodos de construir um roteiro de vendas. Eu acho que tem também alguns gatilhos mentais que são fortíssimos. Existem diversos gatilhos mentais, né, que são aquele tipo de que você instiga alguma coisa na cabeça do cliente. Existem diversos, mas 3 eu quero focar aqui que sempre funcionam. Prova social. É você mostrar pro pessoa que está do outro lado, cara, diversas pessoas já compraram, já tiveram acesso a isso, estão satisfeitas. Na cabeça dele, ó, eu não sou um cobaia, eu não vou ser o primeiro, já tá provado. E nem necessariamente não é preciso eu, como vendedor, fazer essa prova social. Os meus clientes podem fazer, como por exemplo, o Starbucks, né? Aí é um outro exemplo. Então, prova social é um gatilho mental gigantesco. Fortíssimo. Que não depende, muitas vezes, só da minha empresa. Né? Depende do conjunto e justamente das pessoas que eu tô vendendo. Outro muito forte é a ancoragem de preço. Então, antes de você falar o seu preço, ancora o valor dele lá para cima. Então, antes de você falar, por exemplo, minha consultoria, minha mentoria é R$5.000. Mostra o tanto de valor lá que a pessoa pensaria, cara, facilmente cobraria 50 mil. E aí, quando você jogar o preço, você ancorou lá para cima, quando você jogar o preço, ele vai ter uma percepção mais barata. E o terceiro é escassez. Cara, a escassez é muito forte, né? As pessoas têm medo de ficar de fora.
fear of missing out. Eu não quero ficar de fora. Se eu te falar que eu tenho só uma vaga para esse mês, é muito diferente de falar assim, olha, eu tenho uma agenda aqui para 10 hoje. Você é o primeiro que tá na lista. É muito diferente. Então, escassez, ancoragem, prova social aumentaria tuas taxas de venda. Com certeza. Eu adicionaria mais um aí, que é o gatilho da reciprocidade, que é um que eu acho extremamente forte e que é um exemplo do que o Jorge falou aqui. Mesmo que eu, naquele momento, não consiga agregar o valor que o cliente tem como expectativa e tudo, por exemplo, mesmo que eu tenha passado ali pelo spin, né, passei situação, problema, implicação, percebi que eu não vou conseguir atender essa pessoa, essa empresa. Então, mesmo que eu não consiga, eu indique, e mesmo assim, estou auxiliando ela a solucionar, eu indique outras soluções, né, para ela, que não sou eu que vou receber o valor monetário, mas outra pessoa, né, outra empresa, e ela vai lá e consegue, e tem sucesso nisso, e eu me preocupo também com essa jornada, que faz uma grande diferença, pergunto para ela, deu tudo certo, você está conseguindo evoluir bem e tudo, faço ali um pós-indicação, eu gero um gatilho de reciprocidade. Ela dentro da cabeça dela fica, cara, esse cara, ele não queria só ganhar dinheiro. Ele realmente se preocupou comigo. E se eu perceber que alguma pessoa é recíproca, ele me ajudou a solucionar, eu quero ajudar ele eu quero trazer mais clientes para ele. Eu quero ser recíproco com o que ele fez comigo. Então, se tiver algum amigo meu ou alguma pessoa próxima a mim que tem a dificuldade que ele consegue solucionar, eu vou indicar. Entendeu? Então, assim, o gatilho da reciprocidade é muito forte. E ele é forte também e pode ser muito utilizado dentro da estrutura comercial lá no cliente que teve muito sucesso contigo. Aquele cliente que tu pegou e entregou muito valor para ele. E aí você vai lá e ele, cara, eu quero te indicar. Porque, essa pessoa se preocupa comigo, me ajuda na minha solução, tá aqui no dia a dia, ele realmente me entrega bastante valor e eu quero indicar ele para alguém, entendeu? Então, esse gatilho da reciprocidade é um dos gatilhos também muito, muito, muito forte. E eu queria até trazer um exemplo aqui do gatilho da ancoragem, viu, Igor? Que a gente vê muito, né? Só para ilustrar aí na cabeça de quem está escutando a gente, que é a pipoca do cinema. Né? Ninguém entende por que aquela pipoca... Primeiro que a pipoca do cinema é muito cara, né? Se a gente for comprar um saco de milho, R$2, R$2,50, dá pra gente fazer umas 4, 5 pipocas grandes daquela lá. Mas existe lá a pipoca pequena, a média e a grande. A pequena é R$10, R$12. E tu fica, 10, R$12. Se tu for parar pra pensar de forma racional, tu vai dizer, cara, isso é um absurdo de caro. Só que ou seja, a pipoca pequena, ela só tem um papel de ancorar. Ou seja, eu ancorei um valor ali de R$10, R$12. Aí quando tu pega, ou seja, tu não tá mais comparando com um saco de milho de pipoca lá da tua casa. Tá começando a comparar a pipoca média com a pipoca pequena. Ou seja, por R$1 a mais ou R$2 eu tenho a média. Por mais R$2 eu tenho a grande. Qual a conclusão que tu chega? Cara, eu vou comprar a grande, R$4 aqui, tô fazendo um bom negócio. Ou seja, eu peguei, ancorei com a pipoca pequena e te vendi a grande. Porque se tu fosse pegar a grande e comparar com um saco de milho lá da tua casa, tu ia dizer, cara, eu não vou comprar isso aqui não, isso aqui é muito caro. Entendeu? Então esse é o poder do gatilho da ancoragem. O da escassez tem uma pesquisa muito importante, foi feita, eu acho que foi na Inglaterra, não tem uma referência da pesquisa aqui. Mas se vocês buscarem lá no YouTube, vocês vão conseguir ver. Uma marca de biscoito, né? Ela fez um exemplo para provar o gatilho da escassez. Ela colocou, né, um pote, né, com muito biscoito, biscoito até quase a tampa. E as pessoas começaram a fazer análise desse biscoito. Gostaram o nível do gosto do biscoito, tal. Aí depois, sem elas saberem, pegaram o mesmo produto, deixaram só 2 biscoitos, assim, 2 ou 3 biscoitos. Aí eles foram lá, provaram o produto. Aí quando foram fazer a análise, né, do nível, foram várias pessoas, né, viram que o biscoito que tinha pouco ali era mais bem avaliado do que o outro biscoito. Justamente por causa da escassez. Então, assim, mentalmente, eu acho que a pessoa pensa, rapaz, tá acabando aqui, o pessoal deve ter gostado demais e tudo, então deve ser gostoso. Então, assim, é muito forte, né?
Costumo dizer, o gatilho mental, ele é justamente como se fosse um gatilho, né? O que é um gatilho de uma arma, de algo assim, né? É o ponto de ignição para a venda. Acelera o processo de venda. É a aceleração de um processo de venda. Entendeu? E por isso é importantíssimo estar dentro também de um roteiro, né? Sim. Então, assim, é o conjunto de coisas, é o conjunto do processo, então, das técnicas, as habilidades que geram justamente uma máquina de vendas. Boa. Excelente. É isso mesmo. Agora eu queria que a gente puxasse algumas coisas importantes nessa parte do processo de vendas, que existe o tão temido nãos. Os nãos do roteiro. Eu já passei para a pessoa, o cliente, o espectador, o empresário, ele já tem uma noção. Beleza, eu preciso gatilhos mentais, preciso conectar com a pessoa, fazer um rapport legal. Mas e se ele fala, não quero comprar agora. Não sei o que, não tem interesse. Ou então, eu volto a te procurar amanhã, eu te ligo amanhã. Uhum. Como é que a pessoa pode se proteger, o empresário pode se proteger, o que ele precisa fazer, ou ter uma clareza do que ele precisa fazer para superar os nãos no processo de comercial, de venda, enfim. Eu vou deixar o Jorge responder essa, mas eu só vou botar uma pergunta antes, que vai ajudar o empresário aí, tá? Você já usou essas desculpas? Você já deu esses nãos? E quando você deu esses nãos, o que você estava pensando? Pense nisso, pense na sua jornada de compra sempre, que isso acontece também contigo e acontece com os teus clientes na tua empresa. Mas eu vou deixar com o Jorge, vou passar a bola pro Jorge aí, trazer a solução. Mas é bem legal a gente se colocar na jornada de compra, que a gente faz esses nãos. A gente dá umas desculpas quando outras pessoas estão ofertando algo pra gente. Vamos lá. Aí, se eu trazer referências de livro aqui, vai ficar gigantesco. Mas eu vou dizer aqui no dia a dia o que acontece. Trazendo para uma visão de números e engenharia de novo, né, de vendas, quando a gente tem os dados, as informações, a gente sabe o número de nãos que a gente vai precisar levar para gerar uma venda. Então, quando tu começa a mudar essa perspectiva de olhar, de falar, pô, recebi um não sei o que eu vou fazer, e agora? Não vendi, eu não tô vendendo, o mês vai fechar. Quando tu começa a ver na perspectiva de números e ver, rapaz, para eu fechar uma venda, eu preciso levar 3 nãos, ou então 10 nãos, 5 nãos, 20 nãos antes. Então, eu tô em busca também dos nãos. Então, vamos embora ver, já foi um não. Pai, tá chegando. Outro não, tá chegando. Quarto não, tá chegando. Lógico, pegando esses nãos, bora analisar aqui se é meu cliente ideal, se não é meu cliente ideal. Pô, é meu cliente ideal. E aí, vem na parte da literatura e da parte da vida real. O não, ele pode ser várias coisas, que é uma objeção, né? Não, porque o preço tá alto. Não, porque não tô no momento de compra agora. Não, é o que? Eu tenho que entender esse não. Né? E aí o não ele pode ser várias embarcações aqui, que são as objeções que eu preciso, numa batalha naval, destruir a objeção, ou então me antever a objeção para conseguir realizar uma venda, né? Para conseguir realizar um determinado tipo de venda. Então, quando eu começo a analisar nessa perspectiva numérica, eu estou vendo que eu estou me aproximando do sim. Então, ou eu tenho que trazer mais clientes, trazendo estratégia de marketing senta aqui, tá chegando poucas pessoas, eu tô levando pouco não, eu quero mais não para me fechar mais sim, mais vendas no sim. Então, assim, a perspectiva começa a mudar, né, nesse processo. O não, ele é natural. É o que a gente costuma dizer também, a venda, ela começa pelo não. Então, eu tenho que entender isso nesse processo, e aí a mentalidade muda, né? Ou vou receber não. Beleza, mas é a oportunidade de eu melhorar meu produto, meu serviço, meu atendimento e minha qualidade de clientes ou de perfil de clientes que vai chegar para a minha empresa. Trazendo de mentalidade de vendedor, seria assim. Agora eu vou jogar outra pergunta aqui para ti também, Jorge. E se tu falaste uma objeção, como é que a gente poderia quebrar essas objeções aí, esses nãos, certo? A gente como vendedor, né? A gente tem que criar esse casco mais duro aí de dizer, não, é natural, eu vou receber realmente não e tudo, eu não posso perder meu engajamento aqui, eu não posso deixar de ir atrás do sim, até porque se não fosse os nãos, a gente só ia ser tirador de pedido, né? E aí a venda, a habilidade, ela começa mesmo quando vem as objeções e a gente precisa traçar como quebrar essas objeções. Mas
quais são as principais objeções assim que tu visualiza e como é que a gente poderia quebrar isso? Ele tá querendo ser vendedor, né? Fazendo pergunta aí. Então, a grande sacada, eu não vou nem dizer assim as objeções, porque tem números, né? Que vão falar de preço, muita gente já sabe, né? Preço, tempo de compra, momento de compra, ou como é que a gente quebra a objeção? Esse é o principal ponto. Fazendo perguntas. Uma objeção, ela é quebrada pela pergunta. Não é pelo, então eu vou te dar um desconto aqui pra gente... Não, entende. Será que não viu valor, se a gente for falar na questão de preço, que é uma objeção muito comum, será que ele não viu valor na minha oferta? Será que ele não tem capacidade de compra? Aí surge diversos pontos ali que eu tenho que ver como eu vou solucionar aquela objeção, certo? Então, assim, em vez de dar exemplos de objeção, eu começo a te fazer a pergunta. O que esse cliente está precisando entender que ele não entendeu do teu produto ou serviço? O mundo ele é movido pelas perguntas. Se a gente está aqui hoje como Booster Academy, né, e no Empresa 5 Estrelas, foi por conta das perguntas internas. Como é que eu vou melhorar a minha empresa? Como é que eu vou melhorar o meu negócio? Eu quero me tornar um gestor de vendas. Isso faz sentido para mim como negócio? Realmente eu quero ser um empreendedor, eu quero ter um negócio ou eu quero ir para um concurso público? Então foram as perguntas que fizeram chegar aonde eu quero chegar. E fizeram a empresa estar onde ela está chegando. Por conta principalmente do Caio, que o cara que faz pergunta, ele é chato pra caramba, faz muita pergunta. Mas ao mesmo tempo me ajuda muito a enriquecer, a entender e refletir para gerar mais perguntas pro negócio crescer como um todo. Diogo é o cara que faz pergunta aqui. Eu chamo ele pra conversar e só volta com pergunta. Tem hora que eu dou logo um chute. O Jorge, pô, responde tu. Ele fala assim. Aí tu só fica perguntando, responde tu aí. E o que Aí ele repete a pergunta. Isso Eu vou conversar com o chat GPT aqui mesmo. Mas assim, no processo de vendas também porque o que acontece? Não é eu que estou vendendo, é ele que está comprando. Então ele que tem que se convencer da compra. Cara, mas às vezes você falou um negócio importante. O empresário, ele olha pro vendedor ali e fala assim, esse vendedor é muito molenga, sentimental, já tá ali, né? Murchando porque tá pegando não. Mas o empresário ele não dá essa visão que você falou. Olha, meu querido vendedor, o processo é esse aqui e os números são esse aqui. São 100 vendas, 100 ofertas por uma venda. Se a gente não entrega essa perspectiva pro vendedor, como é que ele vai? Como é que ele vai esperar ou não? Uhum. Porque a cada venda que ele faz, ele fica ansioso pro sim. Ele não entende o processo. Então começa na cabeça do empresário, né? E fornecer isso pro vendedor. O que significa fornecer isso? Significa alinhar a expectativa dentro da mente do vendedor. Isso. Porque se a gente não alinha expectativa, a gente frustra. E para um vendedor que tá ali no dia a dia, se esforçando e tudo, e tá tentando e tá recebendo um não, ele fica, cara, eu sou ruim. Cara, pô, não tô conseguindo. Pô, isso vai botando ele para baixo e sugando a energia dele. E aí é um ciclo muito negativo, porque se ele suga a energia dele, ele oferta de uma forma pior, e aí ele recebe outro não, isso suga de novo. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. Fazendo o quê? A gente aqui como gestor de vendas, como líder comercial, como empresário, a gente tem que alinhar a expectativa. Chama o vendedor e diz, olha, a nossa hoje taxa de conversão nessa etapa bem aqui, né, de oferta para vendas, a cada 10 ofertas que a gente faz, a gente recebe um sim. Então, se tu fez 4 ofertas e recebeu 4 nãos, te acalma. Não te desespera, entendeu? Tu tá chegando lá, entendeu? Tu tá chegando lá. É claro, e isso é um ponto, né? Alinhar a expectativa para que o vendedor ele tenha essa questão emocional mais bem preparada, ele já chega um pouco mais preparado nesse ponto, mas sempre entregando conhecimento para ele, entregando treinamento, entregando técnicas de venda, entregando como fazer rapport, como ter gatilhos mentais, como aplicar isso, para que ele, né, tenha um suporte. Então, tem a parte emocional, tem a parte de conhecimento técnico, e a gente, como líder, como empresário, como líder comercial e tudo, temos que estar lá junto com a nossa equipe, porque o resultado deles é o nosso resultado.
né? Então não adianta, não é o vendedor que não performou ruim, e é nós líderes que não conseguimos performar a nossa equipe, entendeu? Então se ele não está vendendo, a gente também não está entregando resultado. Então não é só resultado dele, é resultado nosso, isso é importante, né? E aí a gente tem que dar o suporte para ele, para que ele performe bem. Eu quero fazer uma pergunta aqui junto aí à parte de vendas e financeira. Como é que a gente faz bonificações, metas e bonificações para o time comercial ali sem quebrar, né? Mas também estimulando ali o vendedor. Vou deixar o cara responder. Vamos lá. Isso é importantíssimo, né? E eu vou trazer uma estrutura aqui de comercial para a gente trazer algumas ideias, tá bom? É claro, o Igor aí, De forma especialista, vai... sucinta, senhores. Tá. Nosso tempo tá Responda ao empresário como é que ele faz isso. Vamos lá. Primeiro, alinhando, claro, quanto é que eu tenho disponível aí de lucro, de margem dentro do meu produto para poder visualizar, né? Pode ter estratégias complexas de entrada de produto, de carteira de clientes e tudo, mas a gente não vai entrar aqui. Mas se eu costumo classificar aqui em três grandes etapas e três grandes funções comerciais, né? Que seriam um SDR, que é quem qualifica, e como é que eu vou indicar para ele aqui uma bonificação. Seria o meu executivo de vendas, né? Que é quem converte. E o Customer Success, que é quem garante a entrega do cliente, que ele obtenha sucesso e tudo. Essa seria uma estrutura assim muito Ideal, boa, né? de funcionamento. Mercado. Agora, quem é o SDR? O SDR é esse cara que pega o lead e vai ver se ele realmente é uma oportunidade de vendas qualificada. Qual é o indicador que eu olho para poder bonificar essa pessoa, que é uma das dores, né? Não é quantas oportunidades de vendas qualificadas ele conseguiu gerar. O que é isso? É o resultado dele. O resultado dele é quantas oportunidades qualificadas ele conseguiu gerar, né? Ele pegou o lead, conversou com eles, viu que realmente é qualificado e entregou isso para o executivo o executivo de vendas, né? Quem converte, e esse executivo de vendas valida ele. Então a gente tem uma dupla validação. Eu tenho o SDR me dizendo que é uma oportunidade de vendas, e eu tenho o meu executivo de vendas, que é realmente uma oportunidade de vendas, que é a passagem do bastão. E aí eu vou medir esse SDR dessa forma, tá? E aí eu tenho uma métrica do SDR. A outra métrica é o executivo de vendas fechar a venda no final. E aí eu tenho a segunda métrica do SDR, que é a vendas final. Então eu pego a minha bonificação e penso assim, né? Nesses dois grandes indicadores, que é a venda final das oportunidades de venda que ele disse que era qualificada, e eu tenho a quantidade de oportunidades qualificadas que eu criei. E aí eu pego o salário dele ali, em torno de 1/3 do salário, né? Eu quebro em 3 partes, e um terço seria o valor que eu daria para ele de bonificação, caso ele bata a meta. E a meta ela é quebrada em 2 partes, certo? Esses dois indicadores. 50% desse 1/3 e 50% desse 1/3 é a quantidade que fechou lá no final, e o outro 50% é a quantidade de oportunidades validadas pelo executivo de vendas. Ficou muito complexo aí, né? Terminei o SDR, depois foi o executivo de vendas também. Mas aí você trouxe um ponto importante, que é a gente colocar o indicador, né, que vai influenciar a meta, a bonificação do colaborador, o indicador que ele tenha capacidade de influenciar sobre. Às vezes a gente erra nisso, né? Coloca um indicador que ele não influencia completamente naquilo. Então ele fica... A bonificação dele fica dependendo de várias outras pessoas. E eu digo que tem que ser um indicador... Eu trabalho mais com indicadores de resultado, não de esforço. Tá? Eu prefiro gerenciar pelo indicador de resultado, não pelo de esforço. A quantidade de leads que ele entrou em contato. Eu não cobro muito isso. Entendeu? Porque às vezes ele entra com uma quantidade menor, mas consegue qualificar melhor e tudo e tal. Então, deixa eu te pedir algo para vocês. Levanta a mão aí rapidinho, por favor. Levanta a mão. Levanta mais um pouquinho. Cara, levanta o máximo que vocês conseguirem levantar. Eu vou dar R$1.000 para quem levantar mais alto.
Só se eu ficar em pé, pô. Cara, por que que a gente levantou a mão lá no alto? Tá a terceira vez que a gente pediu e não levantou lá na primeira. Aham. As pessoas não fazem o máximo esforço na primeira chamada aí de Uhum. cara. E o vendedor é assim também, todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Então, isso aí é natural, cara, é natural. Infelizmente é assim, a gente não dá o máximo de primeira. Uhum. Então, isso reflete em como a gente vai criar as nossas metas. Uhum. Eu acredito que a gente tem que ter níveis de meta, pelo menos 2. Né? Existem muitas metodologias que gostam Uhum. de trabalhar com 3 níveis de meta. Mas, cara, tem aquela primeira meta ali que você vai bater o teu ponto de equilíbrio financeiro, vai deixar uma margem razoável pro teu negócio, que é aquela meta que tem que bater. Ela não puxa muito, mas ela puxa e bate o ponto de equilíbrio, teu negócio não vai quebrar e ficar no prejuízo nessa primeira meta. E ela constrói um time, uma cultura de bater meta, porque ela é mais fácil, mas também ela não é a meta tão almejada. Aí tem a segunda meta de fato, que é puxa um pouco mais de esforço, que vai deixar aquela margem de lucro que você sonha pro teu negócio, deseja pro teu negócio. E tem a terceira, que ela é para ser difícil de bater. Ela não é para bater todo mês. Porque se ela bate todo mês, ela deveria ser a meta 2 ou a meta 1. Você tem que ter uma meta ali que é aquela meta pra bater recorde mesmo, né? E aí o cara vai medindo ali, ó, pô, gente, já bateu a meta 1 e a meta 2 no dia 15, no dia 20. Esse mês vai dar pra bater a meta 3. Então você vai puxando nível de esforço. E o cara, quando já tá aqui, ó, com a mão lá no segundo, ele vai pensar assim, poxa, falta mais um pouquinho, pra esticar um pouco mais eu consigo. Então vai ficando palpável, né? Ele alcançar quando a gente quebra metas em mais de uma meta. Então é... E outra coisa, financeiramente falando, quando você bateu a meta 2 para a meta 3, toda essa diferença de faturamento que teu vendedor vai fazer é lucro na veia para ti. Porque ele já bateu ali o custo dele, o custo da empresa na meta 1. Então dali para cima é lucro na veia, é lucro na veia. Inclusive você pode pagar bonificações melhores do que o normal se o teu vendedor bater a meta 2 ou a meta 3. E dá um estímulo maior e financeiramente você está coberto. Porque você já pagou o teu negócio na meta 1. Com certeza. E aí, vamos encerrar? Já estamos aqui quanto tempo? 1h20, Felipe? Cara, puxa aí o final do jogo. Vamos lá, primeiro eu queria, vocês, a Booster Academy, né, vocês dois fazem parte aí do nosso ecossistema de empresas 5 estrelas, né? E eu queria que entendessem um pouco mais como é que foi a experiência de vocês, como é que está sendo a experiência, porque a mentoria, esse grupo de negócios ainda está acontecendo, está ativo, né? Como é que está sendo a experiência de vocês com a mentoria ou com o grupo de negócios Empresas 5 Estrelas? Eu vou começar aqui, né? É muito importante que aí vem as perguntas que eu tinha falado que fizeram também a gente chegar a tomar essa decisão. Muitas vezes a gente está no operacional, né? E o operacional está comendo o estratégico. Então, esses momentos que a gente se reúne ou que conversa é o momento justamente de começar a pensar mais estrategicamente, né? Em formas de crescimento, como é que a gente vai crescer, como vai se desenvolver. Então, o Empresa 5 Estrelas ele trouxe muito isso pra gente, né? Também focar mais nisso, porque é muito importante. E outro ponto, a conexão entre os negócios, né? Muitas vezes os empreendedores estão vivendo uma caminhada solitária, né? E é o momento onde a gente vai falar as nossas dores, vai trocar ideia, vai trocar figurinha, porque às vezes tem empresas que estão com uma estrutura melhor, mas também já passou pelas dores que a gente já está passando. Então, assim, é um conjunto de fatores, fora o relacionamento, que é importantíssimo para gerar negócios, né? Dentro da empresa 5 estrelas. Então, é um ponto de mudança para a gente. Eu concordo muito com o que o Jorge falou. E um dos papéis da Booster, né? Que a gente percebe muito, é ser aquele cara que puxa as outras empresas também para o estratégico, né? Ou seja, às vezes é natural a gente, no dia a dia, ir para o operacional, cair naquela rotina, e quando passou, assim, muito corrido e tudo, e quando passou o mês a gente não estruturou aquele projeto que precisava ser estruturado, aquele processo que precisava ser criado, aquilo tudo. Tanto é que dentro lá nas nossas assessorias comerciais, a gente faz o papel de puxar as empresas para poder pensar em estruturarem o estratégico deles quando se fala na área comercial. E o Empresa 5 Estrelas faz esse papel com a gente também. Assim, os nossos encontros são muito ricos,
assim, a experiência é muito boa, né? É um grupo de amigos, eu vejo assim, né? Um grupo de empresários que estão se ajudando, trocando figurinhas, trocando conhecimento, trocando experiências, e ao mesmo tempo é aquele momento que a gente bota muita mão na massa, né? E bota muita mão na massa de dizer, cara, a gente pega ali o dia todo e diz, não, a gente vai construir isso daqui. E aí a gente vai, começa a construir, sempre com conteúdo e aplicação. Conteúdo, aplicação. Conteúdo, ou seja, a gente aprende os conceitos e aplica na hora. Conceito e aplica. Conceito e aplica. Quando termina o dia, a gente já está com algo pronto ali. Então, que é uma dificuldade gigantesca que a gente tem de, no nosso dia a dia, fazer isso. É difícil. É difícil. Todo mundo, às vezes, eu acho, acredito, pelo menos a gente, cai nisso, da rotina e não fazer algumas coisas estratégicas. E a empresa 5 Estrelas está fazendo isso com a gente nos diferentes setores da empresa. Então, quando a gente terminar, a gente já passou pelo pilar de processos, comercial, né? Planejamento estratégico, e falta os outros pilares. Mas cada um a gente está se estruturando. Então, a Buster está se preparando para sair daqui do Empresa 5 Estrelas, uma empresa muito mais bem estruturada, nessas grandes pontas aí. E, ao mesmo tempo, tem um papel muito grande, que é você não está fazendo sozinho, sabe? Você está fazendo com outras pessoas, você está sendo gamificado com aquela plaquinha ali que vai ser nossa, entendeu? Então, isso tudo faz com que a jornada seja muito mais divertida, né? E a gente consiga fazer mais, né? Quando ela é mais divertida e tudo, termina fluindo melhor ali o conhecimento, a construção, como um todo. E tem um ponto muito importante, até já falei isso pro Igor uma vez, que é a checagem, sabe? Quando a gente fica solto, né? Nós empresários, é como se a gente não tivesse ali um chefe para poder dizer, tu tem que fazer isso. E o Empresa 5 Estrelas, ele faz isso com a gente. Ele diz, vai ter a auditoria aqui para ver se vocês quantas estrelas aqui vocês vão ter aqui de pessoas, quantas estrelas vocês vão ter de operação. Então, vai ter esse momento da checagem, que é algo importante para poder a gente realmente cumprir, entendeu? Então, se a gente não tiver ali um projeto e o projeto ele não tiver um prazo, aí ele vai deixando para depois, a rotina vai pegando e tal e tudo, e aí a gente não faz. Então, ele tem um prazo de checagem, isso faz também com que a gente, cara, enriqueça muito a nossa jornada e realmente tem contribuído muito. O ROI aí já deu mais de 100%, viu? Opa, já valeu a pena. Já, com certeza, já tá mais de 100% aí. Excelente. Eu entendi um pouco a jornada de vocês, eu queria só que a gente ficasse, assim, se vocês pudessem explorar um pouco mais, assim, que vocês estavam, quando vocês souberam, foram convidados, entraram no ecossistema do Empresa 5 Estrelas, qual era o desafio que vocês estavam passando de forma mais incisiva no negócio de vocês? Vocês conseguem compartilhar mais ou menos, isso aqui tava pesando pra gente? Tu quer começar ou eu começo aqui, Jorge? Começa aí. Vamos lá. A gente ainda está passando por essa jornada, estamos se estruturando cada vez mais, mas não é algo que acontece de uma hora para outra. A gente está se preparando para crescer mais rápido, né? E a operação terminava engolindo a gente, e quando tu está crescendo como empresa, tua operação está aumentando ao mesmo tempo que tu precisa estruturar teus processos, a tua empresa e tudo para que a operação cresça mais rápido. Então tu tá com uma operação aumentando, ao mesmo tempo tu tem que estruturar. Então a gente está vivenciando essa jornada que é um desafio de, cara, eu preciso crescer mais rápido e preciso me estruturar e tudo. E é o que a gente está conseguindo fazer. Esse pilar de se estruturar, de organizar a empresa, deixar ela mais redonda e para deixar ela mais estratégica e tudo, a gente está conseguindo construir aqui. Então, a gente vive essa situação de não estar conseguindo construir isso sozinho, entendeu? De não estar conseguindo construir esse estratégico. E que hoje, aqui com a Empresa 5 Estrelas, a gente está conseguindo construir, entendeu? Então, a nossa situação, a gente até conversou na época, não, cara, vamos lá, porque a gente vai ter esses encontros
Foi com o Igor que a gente conversou, ele disse, não, vai funcionar assim, assim, assim. Disse, não, vamos lá que a gente vai conseguir ter esses encontros são importantes pra gente e tudo. E a gente não vai fazer sozinho, né? Vai ter outras empresas pra gente compartilhar toda essa jornada e tudo. Então, era esse cenário, sabe? E hoje a gente já tá bem estruturado, já em algumas partes. Booster, como é que a Booster pode ajudar o empresário que tá ouvindo a gente aí? Então, hoje, empresário que estão ouvindo a gente. Cara, se você hoje tem dificuldade, principalmente na gestão do seu time comercial, né? Não tem as rotinas claras do comercial, não tem um processo de venda desenhado, muitas vezes o processo de venda já existe na empresa, né? Só que não está desenhado, não está eficiente, não está conseguindo ter um bom rendimento. A Booster hoje, ela traz essa clareza para os negócios, né? Estruturando as suas rotinas, estruturando seu processo de vendas, treinando e capacitando sua equipe, né? Através dos nossos produtos e serviços aí, e traz a clareza e transforma a estrutura comercial do negócio para ele atingir mais resultados. Então, um dos objetivos principais da Booster é justamente esse aqui, que além das 5 estrelas, é ajudar o empresário a tomar decisão de forma estratégica do comercial para atingir mais resultados. Eu vou fazer algumas perguntas. Você é empresário aí, você quer vender mais? Você quer vender de uma forma consistente? Você quer vender de forma lucrativa? Você quer ter uma inteligência comercial de eu sei o porquê que eu estou vendendo, eu sei o porquê que eu não estou vendendo? A gente vai te ajudar nisso. Vamos te ajudar atuando em 3 grandes pilares. No pilar de pessoas, no pilar de gestão e no pilar de tecnologias. É basicamente isso. Maravilha, hein? Caramba. E como é que a gente te encontra aí? Qual que é o @, os contatos? Lá no link da bio tem nossos contatos, né, da bio do Instagram. Eu acho mais fácil pelo Instagram. Então tem @Booster_Academy. BOOSTER_Academy. Maravilha. Fechou? É isso aí, galera. Eu acho assim, pessoal, eu sou muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de conversar com vocês sobre comercial, a gente debater um pouco sobre marketing e vendas, e eu espero que assim, que o empresário ele tenha absorvido o máximo desse conteúdo, que mostra para ele um plano de ação que ele pode executar e que ele pode se atentar daqui para frente. Muitas vezes o empresário ele precisa ter essa clareza do que ele precisa fazer exatamente para ele conhecer e conectar e buscar no detalhe, né? E aí, como é que ele pode buscar no detalhe? Justamente entrando em contato com vocês através da Booster, @Booster_Academy, para poder, primeiro, conhecer como é que vocês podem se ajudar, como é que você pode contribuir no processo de venda daquele empresário. E eu fico muito feliz de vocês estarem junto com a gente aqui no ecossistema Empresa 5 Estrelas, porque o comercial ele é uma parte importante do negócio, como todas as outras partes são importantes. As 5 pontas da empresa são importantíssimas e elas precisam andar em conjunto, certo? E você estarem aqui junto com a gente, você estarem fazendo parte também desse ecossistema, tá, além de gerando negócio para vocês, como vocês mesmos falaram, também tá dando a oportunidade de outros empresários alavancarem seus negócios, né? Com certeza. Eu é que agradeço por estar hoje aqui com vocês, aprendendo bastante, tanto no Empresa 5 Estrelas como aqui no Empresa 5 Estrelas Podcast, né? E essa troca de conhecimento, esse bate-papo aqui, que a gente nem vê o tempo passar, né? É algo que eu gosto muito e que para mim foi muito rico. O Diogo, com toda a experiência dele de marketing, antes da gente entrar aqui, a gente já tava conversando, já tava, Diogo, tô com um projeto aqui assim, cara, tu tem alguma dica que tu pode me dar? Então, é isso o tempo todo dentro do Empresa 5 Estrelas, né? Eu também converso bastante com ele, cara, dificuldade aqui no financeiro, me ajuda e tal. Então, eu agradeço de verdade por toda a experiência que a gente está tendo aqui dentro, por toda a evolução que a gente está tendo aqui dentro. Espero que a gente faça grandes negócios ainda juntos aí, que existem grandes oportunidades. E dentro do grupo do Empresa 5 Estrelas aí, dentro da comunidade, isso também acontece, né? E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. E mais do que compartilhando, aprendendo bastante aqui. Eu também agradeço.
Caio fez as palavras dele a minha e, cara, é transformador. Então, assim, para você que tem uma empresa e muitas vezes está lá o dia todo sem saber o que fazer, procure ajuda. Procure pessoas, como a empresa do Igor, todo o time dele aqui, né? Isso faz o diferencial para o negócio. Você que está fazendo essa caminhada sozinho, né? É importante ter uma pessoa para conversar, com expertise, experiência, resultado, transforma seu negócio e, consequentemente, a vida das pessoas que estão envolvidas nesse sistema, né? Que é a empresa. Maravilha, quero agradecer muito aí vocês, a participação aí do Caio, do Jorge, do Diogo. A gente falou rapidamente aqui do Empresa 5 Estrelas, né? Talvez no momento que você está assistindo esteja com oportunidade aberta ou não. Vai lá no nosso canal, nosso link na bio. Se tiver disponível para entrar, que é raro, porque quando a gente abre as vagas encerram rapidamente, a gente fecha uma turma pequena para a gente caminhar juntos. Mas se tiver disponível, nem pensa, já entra. E se não tiver disponível, é mais provável, já faz sua inscrição, sua reserva, tá? Que é para a próxima turma do Empresa 5 Estrelas. Bom, abraço, muito obrigado e até a próxima.